Você quer que alguém pense em você quando acorda, quando se distrai e até quando tenta seguir em frente. Quer deixar uma ausência tão forte que ela fale mais alto do que qualquer mensagem que você poderia enviar. A maioria erra porque tenta ser lembrada insistindo, explicando, implorando atenção. Mas o que realmente faz alguém sentir falta é exatamente o oposto disso. Hoje você vai entender como transformar silêncio em presença, distância em impacto e desapego em poder emocional. Se você quer dominar essa dinâmica e nunca mais ser esquecido com facilidade, já se inscreva agora e fique até o final, porque o que vem a seguir muda completamente a forma como você é percebido. Fazer alguém sentir sua falta não é sobre jogar jogos ou manipular emoções. É sobre postura interna. É sobre parar de oferecer sua presença como algo garantido e começar a tratá-la como algo valioso. O ser humano só sente falta daquilo que tinha acesso constante e de repente deixa de ter. Mas esse efeito só funciona quando o afastamento vem acompanhado de dignidade, controle emocional e coerência. Quando você some em desespero, você enfraquece. Quando você se retira com firmeza, você marca. O primeiro erro de quem quer ser lembrado é continuar disponível demais depois que a dinâmica mudou. Responder rápido, puxar assunto sem reciprocidade, tentar manter um vínculo que já não se sustenta. Isso não cria saudade, cria previsibilidade. E tudo que é previsível perde valor. Quando você interrompe esse padrão, quando para de ocupar o mesmo espaço de sempre, a mente do outro começa a trabalhar sozinha. O silêncio cria perguntas, a ausência cria comparação. E é nesse intervalo que a falta nasce. Existe um desconforto específico que surge quando alguém percebe que perdeu acesso emocional a você. Não é tristeza imediata, é estranhamento. A pessoa começa a notar pequenas lacunas. A conversa que não aconteceu, a opinião que não veio, a presença que antes era certa e agora não é mais. E quanto mais estável e calmo você permanece, mais intenso esse efeito se torna. Porque o ser humano espera reação, espera explicação, espera drama. Quando isso não vem, o vazio fala. Fazer alguém sentir sua falta exige que você resista ao impulso de se justificar. Toda vez que você tenta explicar por que se afastou, você devolve controle. Toda vez que você se defende, você se rebaixa à expectativa do outro. O verdadeiro impacto acontece quando sua mudança é silenciosa, mas consistente. Você não anuncia que vai mudar. Você muda e deixa que o outro perceba sozinho. Quando você começa a viver sua vida sem girar em torno daquela pessoa, algo muda na energia. Não é arrogância, é autonomia. Você passa a ocupar menos espaço físico e mais espaço mental. Porque agora o outro precisa imaginar, supor, preencher lacunas. E a mente humana odeia lacunas. Ela tenta resolvê-las o tempo todo. É por isso que a ausência consciente é tão poderosa. Outro ponto essencial é parar de reagir emocionalmente a provocações. Curtidas estratégicas, mensagens confusas, aproximações sutis. Tudo isso testa se você ainda está disponível. Quando você não reage como antes, quando mantém sua postura estável, você comunica algo muito forte sem dizer nada. Sua vida não gira mais em torno daquela validação. E isso mexe profundamente com a percepção de valor. A falta não nasce do quanto você fez, mas do quanto você deixou de fazer. Do espaço que você criou, da calma que você manteve, da dignidade que você preservou. Quando você entende isso, para de correr atrás de saudade e começa a permitir que ela aconteça naturalmente. Porque ninguém sente falta de quem implora para ficar, mas quase todo mundo sente falta de quem sabia ir embora sem se perder. Quando você mantém essa postura, algo interessante acontece. O outro começa a comparar o antes com o agora. E essa comparação é inevitável. Antes você estava ali, presente, disponível. Agora, você não está mais do mesmo jeito. Não porque virou frio, mas porque se recolocou no próprio centro. A mente humana funciona por contraste. Só sentimos o valor do silêncio quando o som para. Só sentimos a falta quando a presença some. E é exatamente esse contraste que cria a saudade real. Não aquela momentânea que passa com uma mensagem qualquer. Muitas pessoas acreditam que fazer alguém sentir falta é desaparecer completamente e cortar tudo de forma abrupta. Mas isso, na maioria das vezes, gera ruptura, não reflexão.
O que cria impacto é a mudança gradual, firme e coerente. Você reduz o acesso, não a sua dignidade. Você diminui a frequência, não o seu valor. Você se afasta sem raiva, sem explicações longas, sem jogos visíveis. Esse tipo de afastamento é desconcertante, porque não oferece um vilão claro. E quando não há vilão, a mente do outro começa a olhar para dentro. Outro erro comum é usar o afastamento esperando um retorno imediato. Quando você some esperando ser chamado, você continua preso. A saudade verdadeira surge quando você não está esperando nada. Quando sua energia não está voltada para observar se o outro reagiu, mas para viver sua própria vida com consistência. É isso que torna o efeito poderoso, porque o outro sente que algo mudou de verdade, não que é apenas uma estratégia temporária. Existe também um ponto crucial que poucos entendem. A forma como você lida com a própria ausência molda a intensidade da falta que você causa. Se você se afasta carregando ressentimento, tristeza ou necessidade, essa energia ainda está ali, mesmo em silêncio. Mas quando você se afasta em paz, focado, inteiro, o silêncio se torna pesado para quem ficou. Porque agora não há brechas, não há sinais claros. Só a ausência limpa, estável e firme. Nesse momento, a outra pessoa começa a se perguntar coisas que antes não perguntava. Começa a revisitar conversas, momentos, sensações. Não porque você provocou isso diretamente, mas porque deixou de fornecer estímulos constantes. A mente, privada de algo que era recorrente, tenta resgatar por conta própria. E quanto mais você não interfere nesse processo, mais forte ele se torna. Outro aspecto fundamental é o controle emocional diante da curiosidade alheia. Quando a pessoa tenta reaparecer de forma sutil, uma mensagem casual, uma reação, uma tentativa indireta de contato, sua postura é decisiva. Se você responde com a mesma intensidade de antes, você quebra o encanto. Se responde com frieza excessiva, cria resistência. O equilíbrio está em responder com naturalidade, sem urgência, sem excesso, sem carência. Isso comunica maturidade e segurança. Fazer alguém sentir sua falta não é sobre negar afeto, é sobre não oferecer afeto sem reciprocidade. É sobre entender que presença sem valor se torna ruído. E quando você se retira do ruído, passa a ser lembrado como silêncio marcante. A pessoa não sente falta porque você era perfeito, mas porque você era constante. E a quebra dessa constância é o que dói. Quanto mais você se mantém alinhado com sua própria vida, mais evidente se torna a diferença. Você começa a crescer, a se mover, a evoluir sem precisar anunciar nada. E isso gera um desconforto específico em quem ficou parado. Não é inveja, é a sensação de ter perdido algo que agora parece mais valioso do que antes. Porque agora você não está mais tentando ser escolhido, você está simplesmente seguindo. A saudade nasce nesse ponto. Quando o outro percebe que você não está mais disponível da mesma forma, mas continua inteiro, sereno e firme. Quando entende que a sua ausência não é um pedido de atenção, é uma consequência natural de quem se respeita, e isso muda completamente a dinâmica emocional. Com o tempo, essa ausência consistente começa a ganhar peso. Não é mais apenas um detalhe no dia da outra pessoa, mas um espaço vazio que não consegue ser preenchido facilmente. Porque o que fazia diferença não era só sua presença física ou as conversas frequentes, era a forma como você se posicionava, como oferecia atenção, como sustentava o vínculo. Quando isso some, o cérebro tenta recriar o padrão, mas não consegue. E é nessa tentativa frustrada que a saudade se intensifica. A maioria das pessoas se apega à ideia de que, para ser lembrado, é preciso fazer algo marcante no momento da despedida. Uma conversa intensa, uma declaração forte, uma mensagem final carregada de emoção. Mas isso apenas fecha o ciclo rápido demais. O que mantém alguém pensando em você é justamente a falta de encerramento emocional. Quando você sai sem drama, sem excesso, sem confronto, deixa perguntas abertas. E perguntas abertas ocupam espaço na mente. Outro ponto decisivo é a forma como você lida com a própria identidade após o afastamento. Se você se define apenas pela relação, o vazio se torna dependência. Mas quando você se redefine como alguém em movimento, com objetivos, rotina e foco, a ausência deixa de ser um buraco e passa a ser uma prova de força. E isso é sentido.
mesmo à distância. As pessoas percebem quando alguém não parou no tempo. Existe também um fator psicológico profundo. O ser humano tende a valorizar aquilo que não pode acessar com facilidade. Quando você estava sempre disponível, o acesso era garantido. Agora, não é mais. Isso muda o jogo. Não porque você criou escassez artificial, mas porque passou a respeitar seus próprios limites. E limites claros geram respeito, curiosidade e, inevitavelmente, saudade. Nesse estágio, a outra pessoa começa a sentir algo diferente da simples falta. Surge a dúvida. Será que eu subestimei? Será que perdi espaço? Será que ele ou ela seguiu em frente de verdade? Essas perguntas não surgem quando você insiste, mas quando você permanece firme no silêncio e na constância. A dúvida corrói a certeza, e a certeza perdida é o gatilho emocional mais forte que existe. Outro erro comum é confundir saudade com culpa. Quando alguém sente culpa, tende a se afastar ainda mais para evitar desconforto. Mas quando sente saudade, se aproxima. A sua postura define qual dessas emoções será despertada. Se você se afasta acusando, cobrando ou expondo dor, gera culpa. Se se afasta com dignidade, serenidade e foco em si, gera saudade. A diferença é sutil, mas decisiva. A saudade verdadeira também não aparece de forma imediata. Ela precisa de tempo e repetição. Repetição da ausência. Repetição da sua estabilidade. Repetição da percepção de que você não voltou ao padrão antigo. É nesse processo que a mente do outro começa a aceitar que algo mudou de verdade. E quando isso acontece, o impacto é muito mais profundo. Quanto mais você mantém sua postura, menos precisa fazer. Não há necessidade de indiretas, postagens estratégicas ou tentativas de provocar ciúmes. Tudo isso denuncia insegurança. O silêncio alinhado com a ação real é o que constrói valor. Você vive, cresce, se move. O outro observa, compara e sente. A falta começa a doer quando o outro percebe que você não está mais tentando ocupar espaço na vida dele, mas que esse espaço agora está sendo ocupado por você mesmo. E nada é mais perturbador do que perceber que alguém que estava ali deixou de precisar, porque necessidade gera conforto. Autonomia gera impacto. É assim que a saudade deixa de ser um sentimento passageiro e se torna um peso constante. Não porque você forçou isso, mas porque você respeitou seu próprio lugar. Nesse ponto final, algo se consolida de forma silenciosa. A outra pessoa já não sente apenas a sua ausência, sente a mudança de hierarquia emocional. Antes, você orbitava. Agora, você ocupa o próprio centro. E essa inversão é o que transforma uma simples distância em impacto real. A saudade que surge aqui não é carência, é reconhecimento tardio. É perceber que aquilo que parecia garantido tinha valor justamente por não exigir nada em troca. Quando alguém sente sua falta dessa forma, não é porque você fez falta no dia a dia, mas porque você deixou uma marca interna. Você não tentou ser lembrado, você se tornou inesquecível pela forma como saiu. Sem barulho, sem cobrança, sem implorar por espaço. A ausência madura é uma mensagem clara. Eu sei quem eu sou e não negocio isso para ser escolhido. Com o tempo, a mente do outro começa a reconstruir sua imagem com mais cuidado do que quando você estava presente. Lembra dos detalhes, da calma, da atenção oferecida, da estabilidade que você representava. Coisas que antes passavam despercebidas agora ganham peso. E esse peso não pode ser removido com facilidade, porque não depende mais da sua ação. Depende da consciência tardia de quem perdeu. O mais importante é entender que fazer alguém sentir sua falta não garante retorno. E esse é justamente o ponto que dá força ao processo. Quando você aceita essa possibilidade, você se liberta. E é nessa liberdade que reside o poder. Porque agora, se houver retorno, ele vem por escolha genuína, não por pressão emocional. E se não houver, você não se perde no caminho. A saudade verdadeira nasce quando você não usa a ausência como ferramenta, mas como consequência natural de quem se respeita. Quando você para de insistir, para de se explicar, para de se colocar em segundo plano. Quando você entende que presença sem reciprocidade enfraquece e distância com dignidade fortalece. Nesse estágio, o outro pode até tentar reaproximação. Pode surgir curiosidade, mensagens inesperadas, tentativas de reabrir portas.
E a sua postura, novamente, será o fator decisivo. Não é sobre punir, nem sobre ceder. É sobre manter a mesma coerência que te trouxe até aqui. Coerência entre o que você sente, o que você aceita e o que você oferece. Quando você se mantém alinhado, a falta que o outro sente deixa de ser algo que você precisa administrar. Ela simplesmente existe. E isso muda tudo. Porque agora você não está mais tentando causar impacto emocional. Você é o impacto. No fim, fazer alguém sentir sua falta é menos sobre o outro e mais sobre você. Sobre recuperar seu eixo, seu valor e sua autonomia emocional. E quando isso acontece, qualquer pessoa que tenha feito parte da sua história vai sentir. Algumas vão tentar voltar, outras apenas lembrar, mas todas vão entender, tarde demais, que sua presença tinha um peso que só a ausência foi capaz de revelar.